Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formando em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E descubra a importância de escolher bem seus aliados ao assistir esse Nerdologia sobre a chegada de Hitler ao poder. Muitas vezes se diz que Adolf Hitler foi eleito, ou que sua ascensão foi democrática, seja por causa de um chavão perpetuado, seja até para questionar a própria validade de eleições ou a participação popular na política. Só que isso não é exatamente verdade. O Partido Nazista foi formado em 1920 na Alemanha, que nesse período é muitas vezes chamada de República de Weimar. Adolf Hitler tornou-se líder do partido no ano seguinte e, em 1923, após uma tentativa de tomada do poder que ficou conhecida como Putsch da Cervejaria, Hitler foi preso e, após pouco mais de um ano, foi libertado sob a promessa de que rejeitava qualquer tomada de poder pela força. Claro que isso é um resumo extremamente conciso e, para quem quiser compreender todo esse processo de formação do nazismo, a melhor referência é a chegada do Terceiro Reich, de Richard Evans. A intenção é apontar o momento em que Hitler e o Partido Nazista se comprometem com o processo eleitoral após a refundação do partido, e a primeira eleição federal que eles disputam é em maio de 1928. Naquele momento, o Partido Nazista tinha cerca de 100 mil integrantes e teve mais de 800 mil votos, o nono partido mais votado, com 2,6% do total, conquistando 12 cadeiras das 491 no parlamento. Outros 14 partidos também estavam no parlamento, e os três primeiros colocados da eleição foram o Partido Social Democrata, a esquerda, vencedor das eleições, o Partido Popular Nacional Alemão, conservador à direita, o Partido do Centro, cujo nome explica sua postura política. Em um regime parlamentarista, caso um partido não consiga a maioria das cadeiras, o governo empossado será formado por uma coalizão de partidos que, somados, forneça essa maioria. Caso nenhum partido consiga formar uma aliança de maioria, habitualmente ocorrem novas eleições. No caso das eleições alemãs de 1928, foi formada uma coalizão liderada pelo Partido Social Democrata com partidos de centro e de centro-direita. Esse governo, entretanto, durou pouco por dois motivos. Primeiro, divisões internas entre a coalizão, e segundo, o crash de 1929. O governo social-democrata havia acabado de concluir a segunda renegociação da dívida de guerra, acordos que tinham permitido a retomada da economia alemã. Com a crise, o peso da dívida volta a atrapalhar a economia e o desemprego dispara. O governo e os partidos tradicionais são considerados culpados por essa situação, e, nas eleições de setembro de 1930, os principais partidos receberam menos votos do que nas eleições anteriores, com dois partidos recebendo mais eleitores nessas novas eleições. O Partido Comunista, a extrema esquerda no parlamento, com 2,5% a mais de votos, e o Partido Nazista, com quase 16% a mais de votos, tornando-se o terceiro e o segundo maior partidos do parlamento, respectivamente. O Partido Conservador foi o maior perdedor, e, de segundo maior partido, caiu para o quinto lugar. Além disso, as eleições de 1930 tiveram um comparecimento eleitoral maior do que a de 1928. Quem quiser aprofundar nas eleições durante a República de Weimar, a sugestão de leitura é esta aqui. O Partido Social Democrata ainda foi o mais votado, mas recebeu menos votos do que antes e não conseguiu formar uma coalizão de governo, e o governo interino estabelecido na véspera das eleições continuou no poder. Um aspecto importante é que na Alemanha da época, embora fosse um regime parlamentarista, o presidente ainda tinha bastante poderes. Por 9 anos o cargo foi ocupado por Paul von Hindenburg, marechal considerado um herói da Grande Guerra e com grande influência na aristocracia prussiana e nos militares. O governo interino dependia dos poderes presidenciais para poder administrar o país, com pouca representatividade política. Como a situação econômica do país piorava, o cenário político ficava cada vez mais radicalizado, incluindo o uso da violência para intimidar opositores e conflitos entre nazistas e comunistas. Nesse contexto de profunda crise, de sentimento de humilhação nacional e de violência política, que começa o importante ano de 1932. Em março de 1932, Hitler concorreu nas eleições presidenciais, derrotado por Hindenburg no segundo turno, recebendo cerca de 1/3 dos votos. Em maio, Hindenburg dispensou o chanceler interino anterior e nomeou o aristocrata Franz von Papen para o cargo.
Em julho, ocorreram as novas eleições parlamentares, e o Partido Nazista foi o mais votado e o que mais cresceu, com alguns partidos da direita alemã praticamente sumindo, com seus eleitores migrando para o Partido Nazista. Em segundo lugar, ficaram os social-democratas e os comunistas em terceiro. Como nenhum partido aceitou fazer coalizão com os nazistas, o governo interino de von Papen foi mantido até novembro, quando ocorreram as últimas eleições democráticas da Alemanha até o pós-Segunda Guerra Mundial. Novamente, os nazistas foram os mais votados, mas perderam votos e assentos com uma retomada do Partido Conservador. Já eram mais de 2 anos de governo interino. A crise política e econômica e o medo de uma guerra civil ou de uma revolução socialista motivou uma petição de 19 representantes da indústria e das finanças pedindo que em Hindenburg apoiasse uma nomeação de Hitler. Em janeiro de 1933, von Papen recebeu autorização de Hindenburg para formar um governo com Hitler e o Partido Conservador. A ideia de von Papen era domar os nazistas, usando o prestígio eleitoral de Hitler para manter seu governo. Hitler seria o chanceler e von Papen o vice. Dos 14 ministérios, 10 eram ocupados por nazistas, e von Papen rapidamente foi deixado de lado. Hitler pediu por novas eleições ainda em janeiro, desejando aumentar a presença nazista no parlamento. Elas foram marcadas para 5 de março, num clima de repressão política, já que Hermann Göring, braço direito de Hitler, agora controlava a polícia e começou a substituí-la pelas milícias nazistas. Em 27 de fevereiro, o prédio do parlamento foi incendiado, e, embora não se saiba até hoje quem causou o incêndio, os nazistas responsabilizaram os comunistas, afirmando que era o início de uma revolução. É possível que o incêndio tenha sido uma operação de bandeira falsa, orquestrada pelos nazistas para incriminar a oposição. O fato é que, no dia seguinte, Hindenburg, a pedido de Hitler, emitiu um decreto abolindo diversos direitos civis, instituindo a censura e autorizando a prisão sumária de opositores políticos. Nesse contexto autoritário, foram realizadas as eleições de março, e nem assim os nazistas tiveram a maioria dos votos. No dia seguinte da eleição, o Partido Comunista foi banido. No dia 22 de março, foi aberto o primeiro campo de concentração, que serviria como prisão para opositores políticos. E, no dia 23 de março, o parlamento autorizou a Lei de Concessão de Plenos Poderes, que inutilizou o próprio parlamento, autorizando Hitler a governar por decreto. O voto foi marcado pela intimidação pela força dos outros partidos e a prisão de mais oposicionistas. Apenas alguns social-democratas puderam votar contra, e, por isso, o partido foi banido, e o voto dessa lei na Câmara Alta do Parlamento foi feita uma sessão ilegal. Progressivamente, os outros partidos foram banidos também, assim como o voto secreto. Então, em novembro de 1933, é realizada uma eleição de partido único, em que, subitamente, o candidato que recebeu 17 milhões de votos meses antes, agora teve quase 40 milhões de votos. Menos de um ano depois, Hindenburg morre aos 86 anos. Hitler, em mais uma violação legal, acumula os poderes de chanceler e de presidente, com todo o poder para si. Curiosamente, já vimos aqui que isso foi revertido após sua morte. A ideia de que a ascensão de Hitler e do nazismo foram democráticas são um mito. Ele nunca teve a maioria dos votos numa eleição livre e seu poder foi consolidado apenas via violência, prisão de opositores, censura e manobras jurídicas, contando com o apoio de setores que agiram ou por interesse ou por medo, seja dos próprios nazistas, seja dos opositores. Além disso, a ascensão de Hitler é um lembrete de que não é só de eleições que se faz uma democracia. Hitler ter sido eleito em novembro de 1933 não significa legitimidade, já que uma democracia também é feita da garantia de amplos direitos civis e políticos, protegidos inclusive contra o que às vezes é chamado de tirania da maioria. E, como sempre, lembro que fontes e sugestões estão aqui na descrição do vídeo. Nos comentários do Nerdologia sobre a reunificação da Alemanha, perguntaram sobre as capitais das duas repúblicas alemãs. Esse é um tema interessante, pois mostra as diferenças entre a prática e a lei. Juridicamente, Berlim era zona de ocupação e não era oficialmente parte de nenhuma das duas repúblicas. Na prática, entretanto, Berlim Oriental era a capital da Alemanha Oriental, embora não reconhecida oficialmente por diversos países, e Berlim Ocidental servia de cartão postal, digamos assim, da Alemanha Ocidental, incluindo visitas de dignitários estrangeiros. A capital ocidental, entretanto, era Bonn. Perguntaram sobre a música Wind of Change, da banda Scorpions.
Essa música ficou muito associada à queda do Muro de Berlim por causa de seu videoclipe e pelo fato da banda ser alemã, mas a música foi composta posteriormente à derrubada do muro, e, segundo o vocalista e compositor, ele se inspirou em Gorbachev e na visita da banda à União Soviética, não na situação específica da Alemanha. A banda gravou uma versão em russo da música e Gorbachev foi presenteado pela banda com um disco de ouro. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre eleições e até a próxima!